Oi, esse é o canal Até a Posse e hoje vamos aprender 10 questões que você não pode errar quando o assunto é prescrição no direito penal. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Em primeiro lugar, o que é a prescrição? Basicamente, ela é uma causa de extinção da punibilidade prevista no artigo 107 do Código Penal, inciso 4, em que o Estado simplesmente perde seu direito de punir por sua inércia. Ou seja, o Estado, por demorar, por ficar inerte, ele perde seu direito de punir o infrator. Em segundo lugar, quais são os tipos de prescrição? Temos basicamente dois tipos de prescrição penal. A primeira é a pretensão punitiva, que é prescrita. Em segundo lugar, a prescrição da pretensão executória, uma em relação a punir, outra em relação a executar a pena. Quanto à punitiva, temos a propriamente dita, também tem-se a retroativa e, por fim, a prescrição intercorrente. Adiante, vamos analisar cada uma delas e suas principais características e consequências. Em terceiro lugar, qual o prazo regulador da prescrição? Quando falamos da prescrição propriamente dita, o prazo regulador, de acordo com o Código Penal, é o máximo da pena em abstrato, ou seja, será considerado o máximo daquela pena possivelmente aplicável. Ou seja, num caso hipotético em que a pena varie de 6 a 12 anos, o valor a ser considerado para o cálculo da prescrição será o de 12 anos e não o de 6, pois a pena em abstrato que deve ser considerada, melhor dizendo, o máximo possível para aquele crime específico. Isso é bastante importante porque o cálculo da prescrição está diretamente relacionado à pena cominada. Veremos mais adiante como isso funciona na prática, mas basicamente o que você tem que saber é que quanto à prescrição propriamente dita, que se opera no curso do processo, principalmente, devemos considerar, para fins de cálculo prescricional, o máximo da pena em abstrato. Já depois da sentença judicial definitiva transitada em julgado, qual não cabe mais recurso para acusação, deve ser considerada a pena efetivamente aplicada pelo juiz. Então, no caso hipotético acima, vamos supor que o juiz aplique a pena de 8 anos. Esse será o valor a ser considerado. Essa disposição é especialmente importante quando estamos tratando da prescrição retroativa, porque uma vez que temos esse montante de pena que o juiz combinou naquele caso específico, esse valor, no exemplo que eu dei, de 8 anos, seria o valor que será considerado para fins de verificação se, nos prazos prescricionais iniciados, a cada período de tempo, que veremos posteriormente, se foi observado, se foi respeitado esse valor correspondente de prescrição. Ou seja, vai-se ter um olhar retroativo para o processo para identificar se foi observado o prazo prescricional em cada uma das etapas, agora considerando o valor do montante da pena efetivamente aplicada e não mais o valor da pena em abstrato, já que temos uma pena concreta. Nisso diferencia-se a prescrição propriamente dita, que leva em conta a pena em abstrato, e a prescrição retroativa, que é retroativa justamente porque agora tem-se o valor da pena aplicada no caso concreto com a sentença transitada em julgado. Além disso, é importante destacar que, nos casos de reincidência, deverá ser aumentado em 1/3 o prazo prescricional previsto ali no Código Penal. Ou seja, se aquela pessoa, aquele réu, ele já cometeu um crime anteriormente, ele vai ser prejudicado com um aumento de 1/3 da prescrição. Quanto à prescrição retroativa, é importante observar que o prazo inicial não pode retroagir para além da denúncia da queixa. Isso basicamente significa que quando forem voltar para trás para verificar se a prescrição, se o prazo prescricional foi observado, o termo inicial, em nenhuma hipótese, pode ser anterior à data da denúncia ou da queixa, quando o Ministério Público ou o querelante apresentaram ao juiz aquela peça inicial com o conteúdo criminoso.
Em quarto lugar, quais são os prazos previstos no Código Penal em relação à prescrição? No artigo 109, vemos que basicamente são 6 situações e eu incluiria mais uma outra situação específica. Decore esses números 20, 16, 12, 8, 4, 3, 2. E toda prova que você fizer, anote esses números porque eles serão de grande importância. Para não se confundir, decore que a redução geralmente ocorre de 4 em 4 anos. Portanto, o prazo máximo de prescrição é 20 anos. 16, menos 4, 12, menos 4, 8, menos 4, 4. E o último, decore 3. Mas você pode pensar no 2 também nessa situação e entender a lógica por trás de não ser o 2 o número final e haver um 3 ali no meio. Parece confuso, mas eu vou te explicar o porquê disso. Cada um desses números vai corresponder a uma pena específica, ou seja, cada prazo prescricional desses, 20 anos, 16, 12, 8, 4, 3 e 2, vai corresponder a um limite temporal de pena específico. Depois de feita a coluna da esquerda, faça a coluna da direita anotando os seguintes números: 12, 8, 4, 2, 1 e depois, por fim, o número 1 novamente. Porque você vai entender agora a lógica de memorização dos prazos prescricionais e das penas aplicáveis. Perceba que eu fiz uma setinha para cima em todos os números da coluna da direita, exceto no número 1 relativo ao número 3 da coluna da esquerda. Isso se deve a algum motivo. De acordo com o Código Penal, se o máximo da pena for superior a 12, a prescrição consumará em 20 anos. Se o máximo da pena for superior a 8, será o prazo prescricional de 16. Superior a 4, 12. Superior a 2, 8. Igual ou superior a 1, 4. Aqui você precisa de uma atenção especial. Dos incisos 1 ao inciso 4, o prazo prescricional está relacionado ao algarismo da direita superior a ele, ou seja, 12 anos e 1 dia. Porque se for 12 anos mesmo, igual a 12 anos, o prazo prescricional seria de 16 e não de 20. Da mesma forma, quando você olha para o inciso 2º, você deve observar que o prazo prescricional de 16 anos se aplica apenas para aquelas penas superiores a 8 anos. Dessa forma, se o prazo for igual a 8 anos, será aplicada a prescrição de 12 anos. E segue nessa lógica até atingirmos o inciso 5, que estabelece que nos casos em que for igual a 1 ano, e evidentemente também nos casos em que for superior a 1 ano, o prazo prescricional será de 4 anos. Isso acontece porque nas penas inferiores a 1 ano, ou seja, menores, necessariamente menores a 1 ano, 364 dias, por exemplo, o prazo prescricional será de 3 anos. Perceba que essa é a primeira vez em que não há uma redução equivalente nos prazos prescricionais, porque o natural seria pensar numa redução de 4 para 2 anos. Então, por que são 3 anos nessa situação específica, quando os crimes, a pena combinada for menor que 1 ano? Justamente porque o Código Penal reservou o prazo prescricional de 2 anos à pena de multa. Mas não todas as penas de multa, apenas quando a multa for solo, ou seja, for a única pena combinada. Se não, a multa combinada com outro crime vai seguir o prazo prescricional deste outro crime. Por exemplo, multa mais pena privativa de liberdade superior a 1 ano ou igual a 1 ano. Qual seria o prazo prescricional? 4 anos e não 2, porque a multa vai se regular pelo prazo prescricional da outra pena aplicada. Perceba, portanto, que o Código Penal reservou o menor prazo prescricional à multa, quando aplicada de forma solo, estabelecendo como prazo prescricional, nessa situação, 2 anos. Outro ponto a ser observado é que as penas restritivas de direito observarão exatamente os mesmos prazos prescricionais das penas privativas de liberdade. Se você está um pouco perdido sobre como aplicar a prescrição, calma, que vamos entender agora. Através dos termos iniciais, vamos entender essa linha do tempo, como é aplicada a prescrição antes do trânsito em julgado, antes daquela sentença que põe fim definitivamente àquele processo criminal.
São basicamente 5 situações e o início da prescrição, na primeira situação, será no dia que se consumou o crime. Em segundo lugar, nos casos de tentativa, no dia em que cessou a atividade criminosa. Em terceiro lugar, nos crimes permanentes, no dia em que cessou a permanência. Quarto lugar, nos crimes de bigamia e falsificação ou alteração do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido pela população. Em quinto lugar, nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolva violência contra a criança e adolescente, será o da data em que a vítima completar seus 18 anos. Portanto, o momento em que se inicia a contagem do prazo prescricional será diferente de acordo a depender da situação que se coloca em pauta. Nos casos de um crime consumado, será do dia em que esse crime se consumou. Exemplo, no crime de roubo, por exemplo, no dia em que houve a subtração daquele bem. Em segundo lugar, nos casos de tentativa, pense bem, como a tentativa ela não atingiu o estágio da consumação, tem que ser outro marco temporal. E nesse caso, será no dia em que cessou a tentativa. Da mesma forma, os crimes permanentes, como são crimes que a duração ela se prolonga no espaço-tempo, tem que ser o termo inicial o período em que cessou a permanência. Já nos casos de bigamia, 2 casamentos ou falsificação do registro, o objetivo é justamente esconder a informação das pessoas e seria privilegiar o infrator determinar como início do prazo prescricional o momento em que foi cometido. Não, tem que ser o momento em que as pessoas tomaram conhecimento desse crime. E, por fim, a dignidade sexual para proteger o menor, já que, quanto menor, ele tem reduzidas capacidades de se defender de forma judicial. Portanto, apenas quando ele faz 18 anos e adquire capacidade plena é que deve ser iniciado o prazo prescricional. Em sexto lugar, e as causas interruptivas, porque sabemos que esse é o prazo inicial que conversamos anteriormente. Contudo, existem causas interruptivas previstas pelo Código Penal em que esse prazo prescricional ele vai começar a correr do zero, ou seja, ele vai ser reiniciado. Até mesmo porque, se você já acompanhou, de certa forma, algum processo criminal, você sabe que o prazo de duração, geralmente, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, ele excede esses prazos que conversamos anteriormente. E se não houvesse causas interruptivas que podem zerar e começar a contagem do zero, o que aconteceria seria a impunidade da maioria dos crimes cometidos. Nesse sentido das causas interruptivas, tente pensar numa linha do tempo, sendo o primeiro ato a denúncia ou a queixa. Melhor dizendo, sendo o primeiro ato o momento do recebimento da denúncia ou da queixa, ou seja, quando o juiz recebe, ele toma conhecimento daquela inicial que descreve uma conduta criminosa. Em segundo lugar, temos a pronúncia e, em terceiro lugar, a decisão confirmatória da pronúncia. Essas duas situações, elas são atinentes a um procedimento do tribunal do júri, em que o júri vai reconhecer que aquele crime, de fato, é um crime contra a vida e que existem elementos suficientes ali para se processar aquele crime perante o tribunal do júri. Portanto, essas duas situações específicas, elas não estão presentes nos demais crimes, apenas nos crimes dolosos contra a vida. Em quarto lugar, teríamos também como causa interruptiva da prescrição a publicação da sentença ou acordo condenatório recorrível, ou seja, aquele momento em que o juiz dá a sentença ou que o tribunal profere seu acordo e ainda existe a possibilidade de recurso. Nessa situação, o prazo ele zera e começa a contar novamente. Em quinto lugar, pelo início ou continuação do cumprimento da pena, ou seja, aquele período em que o condenado começa a cumprir sua pena, também zerará a contagem do prazo prescricional e, por fim, a reincidência é uma causa também interruptiva. Em sétimo lugar, e nos casos em que o condenado fugir da prisão, ou seja, nos casos que ele escapar, nos casos que ele fugir, ou também nos casos em que se revogar o livramento condicional. Como fica a prescrição nessas situações? De acordo com o que disciplina o artigo 113 do Código Penal, a prescrição, no caso de fuga ou no caso de revogar-se o livramento condicional,
é regulada pelo tempo que resta da pena. Portanto, se o condenado fugir, se evadir e faltar, por exemplo, 4 anos apenas para a pena, o prazo prescricional será relativo a esses 4 anos que faltam e não aos 8 anos que ele foi condenado, por exemplo. Quanto ao livramento condicional, tem vídeo aqui no canal explicando esse instituto. Em oitavo lugar, quais seriam as causas impeditivas da prescrição? Ou seja, aquelas causas que dão um pause na prescrição e não recomeçam do zero. São basicamente 4. Em primeiro lugar, quando outro processo tiver em curso e nesse outro processo tiver questão que dependa o reconhecimento da existência do crime. Em segundo lugar, enquanto o agente cumprir pena no exterior. Enquanto aquele agente estiver fora do Brasil cumprindo uma pena, também será pausado o prazo prescricional. Em terceiro lugar, na pendência de embargo de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando esses forem considerados inadmissíveis, ou seja, quando os recursos não se mostrarem frutíferos. E, por fim, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Ou seja, enquanto não cumprir o acordo de forma definitiva ou enquanto ele não for rescindido, há uma interrupção no prazo prescricional. Portanto, são basicamente 4 situações que impedem que a prescrição continue correndo, ou seja, dão pausa e ela volta a continuar de onde parou, que seria, em primeiro lugar, enquanto não resolvido em outro processo, uma questão que dependa do reconhecimento da existência do crime. Se ainda está sendo discutido isso, é melhor pausar, esperar resolver se existiu ou não um crime para depois retomar a prescrição. Em segundo lugar, se o agente estiver cumprindo pena no exterior, não faz sentido a prescrição estar correndo porque ele está enclausurado fora do país. Em terceiro lugar, recursos de embargo de declaração, que são recursos apenas para o juiz clarificar a sua decisão, e também recursos que se mostrem inadmissíveis, que possivelmente seriam usados com fim protelatório apenas para o prazo prescricional correr e o agente sair impune. E, em quarto lugar, quando não cumprido o acordo de não persecução penal, uma vez que considera-se que aquele condenado está em caráter de observação. E, nesse caso, faz sentido pausar a prescrição até que se desenvolva essa situação do acordo de não persecução penal. Uma outra observação também é que depois que transitar em julgado a sentença condenatória, a prescrição também não vai correr durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo, por outro crime. Não faria sentido correr se ele já está preso. Em nono lugar, quando que serão reduzidos os prazos prescricionais? São basicamente 2 situações. Decore 2 idades específicas. Menor de 21 ao tempo do crime e maior de 70 ao tempo da sentença. Nesses casos específicos, menor de 21 ao tempo do crime ou maior de 70 no tempo da sentença, os prazos serão reduzidos pela metade. E se facilitar a memorização, pense no seguinte: quando a pessoa ela é menor de 21, ou seja, ela acabou de sair daquele estágio de transição dos 18, da maioridade, ela tem, de certa forma, um abrandamento na tratativa da lei, sendo o prazo prescricional reduzido pela metade. Ou seja, se ele era menor de 21, quando ele praticou aquele crime, o prazo prescricional será reduzido pela metade. Da mesma forma, uma pessoa acima de 70, já considerando a expectativa de vida média do brasileiro, está no fim da sua vida e, portanto, não faria sentido que o prazo prescricional fosse o mesmo, aplicável às demais pessoas. Dessa forma, o prazo também reduzido pela metade se tiver mais de 70 na época da sentença. Em 10º lugar, o que acontece nos casos de mais de um crime? São 3 disposições. A primeira delas diz que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente, ou seja, mesmo que existam mais de um crime, cada um deles incidirá a prescrição de forma isolada, de acordo com o artigo 119. Além disso, as penas mais leves prescrevem com as mais graves. Vamos supor que tem 2 penas, as mais leves vão prescrever com as mais graves. E, em terceiro lugar, nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer um deles. Se interrompeu a prescrição em relação a algum dos crimes, estende-se aos demais que consideram-se conexos com o crime em questão. Se você gostou desse vídeo, deixe por favor nos comentários sugestões de novos vídeos. Peço por favor também que se inscreva no canal e curta esse vídeo para que ele atinja mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.